Brother Games, estamos aqui com o Nintendo Switch 2. Agora conhecendo um pouco do console, tá certo que já faz um mês, um pouco mais, que já foi lançado e todo mundo já conhece, né? Já tem de tudo na internet aqui sobre o novo console. Um novo console que tem a cara do velho, né? Nós podemos ver aqui o menu. Ele tá muito parecido com o primeiro Nintendo Switch, só tem alguns ícones a mais. Por exemplo, o Game Chat, que é tipo a Party, né, que tem no PlayStation. Então aqui podemos conversar durante o jogo. Mas eu não testei ainda, não achei com quem testar esse recurso ainda. Mas eu sei que dá pra você conversar enquanto joga, dá pra você ver a pessoa se tiver a câmera também. E tem o Game Share. O Game Share ele surgiu com a atualização antes do lançamento do Nintendo Switch 2. Só que ele serve pra você, quando os dois consoles estão no portátil juntos, né? Praticamente você compartilhar o seu jogo com o Nintendo Switch 1 para jogar junto, sem o outro videogame precisar ter o jogo instalado. Eu não testei ainda também, mas não é muito interessante porque eu jogo mais em casa, sozinho, entendeu? Mas para quem, sei lá, joga com a galera, faz um encontro, sei lá, de Nintendos, pode usar isso daí, né? Beleza. Aqui na configuração não tem muita coisa nova, né? Só tem os recursos, por exemplo, HDR, que pelo fato do Nintendo Switch 2 ter mais potência, né? E realmente ele tem a taxa aqui de 120 FPS para quem tem uma televisão compatível. Ele no dock, realmente a imagem ela faz diferença, mostra que é um videogame diferente, mais avançado, e na velocidade também, né? Ok. Uma coisa que eu achei muito interessante, vamos entrar aqui na loja da Nintendo eShop. Quando a gente entrava na loja da eShop do Nintendo Switch 1, você podia perceber que era muito devagar os comandos, né? Parece que tinha um atraso e ele ia atrasando cada vez mais. Já aqui não. Na loja do Nintendo Switch 2, pela potência do console em processamento de dados, ele é rápido, ele é instantâneo. Assim como você mexe, né, nos outros consoles da atualidade, no PlayStation 5, no Xbox Series S, você vê que é instantâneo, não tem atraso algum. Então te anima, né, a você ficar, sei lá, minerando, procurando algum jogo baratinho, um joguinho legal, né? Só o preço que cada vez mais ele desanima a gente, né? Mas o resto, a funcionalidade da loja, ela tá muito boa. Temos aqui umas promoções. Esse jogo é muito bom, tem vídeo no canal. O Untitled Goose Games, que é do Ganso, jogo do Ganso, né? Só que a maioria dos jogos aqui ainda são pro primeiro console. Então você, como tem a retrocompatibilidade, você pode jogar no Nintendo Switch 2, só que são jogos feitos para o Nintendo Switch 1 ainda. Alguns você vai perceber claramente a diferença, que é uma melhora, vou mostrar para vocês depois. Mesmo sendo um jogo do Nintendo Switch 1, tem uma melhora de desempenho sim, e de imagem, você jogando ele no novo console, no Nintendo Switch 2. Mas alguns jogos não tem diferença alguma, entendeu? Eu vou mostrar os dois exemplos para você. Porque se você for procurar ainda jogos pro Nintendo Switch 2, seria aqui. Isso. Temos aqueles famosos que já foram anunciados, né? O Cyberpunk, o motivo da venda do console, que é o Mario Kart World, que nós vamos conferir aqui também. O Street Fighter 6, que é um ótimo jogo. Acredito que aqui também ele tá muito bonito. O Hogwarts Legacy ele já tinha no primeiro console, só que ele era bem
vamos dizer, compactado, né? Bem limitado. Aqui eu acho que deve estar chegando na mesma qualidade quando você joga num PlayStation 4 Pro, provavelmente, ou num Series S, não é Xbox Series S. O Split Fiction, ele é um jogo muito interessante, né, para quem joga ainda mais no modo portátil, para você jogar junto, né, com outra pessoa em 2 consoles. Deve ficar muito legal pelo fato de ter o passe de amigo, não precisa a outra pessoa ter o mesmo jogo para jogar. Ok, mas vamos esperar, né, a partir da metade desse ano. Já vai lançar agora o jogo do Donkey Kong e os outros jogos que estamos esperando, né? Um novo Zelda, diz que vai lançar um novo Animal Crossing no final do ano. Vamos esperar o que a Nintendo vai trazer de exclusivo para quem tem o Nintendo Switch 2. Ok? Bem, isso daqui é o que tinha que mostrar para vocês da loja. Das configurações já falei. Aqui eu tenho vários jogos, mas são todos os que eu tinha no Nintendo Switch 1. Para quem viu o jogo o vídeo do unbox, eu travei aqui. A gente podia perceber que quando entrou todos esses jogos aqui na minha lista, eles foram baixando automaticamente, entendeu? Não perguntou se eu queria baixar ou não, ou qual eu queria baixar. Aí eu tive que ir cancelando, né, manualmente, um a um, para evitar que fosse baixado tudo e já lotasse a memória, entendeu? No meu caso, porque eu tenho bastante jogo. E tava tudo no memory card também, né, que tava dentro do console. Só que eu não quero todos aqueles jogos aqui, entendeu? Só selecionei alguns, né? Fiz até uma pastinha, né, que é uma novidade aqui, ó, você dá para criar grupos. Até coloquei aqui Nintendo Switch 2, que são jogos que eu tenho de fato instalados aqui. Mas eu pretendo colocar instalado jogos só feitos nativamente para o Nintendo Switch 2. Ok? Bem, vamos conferir agora então como que ficaram alguns jogos, né? E começando com a estrela do console, que é o Mario Kart World. É um jogo que ele não tá tão diferente, tirando o mundo aberto, da versão anterior. É claro, o gráfico nós vamos ver que está bem melhor. Você já deve ter visto vários vídeos na internet aí sobre o jogo. Vou dar uma baixadinha aqui no volume da TV. Ok. Vou colocar aqui um jogador, grande prêmio, só para mostrar para vocês. Tem várias roupinhas, né, para os personagens, né, da Nintendo. Tem até uma roupa de piloto aqui, ó, do Mario. Os carros é o mesmo jeito, a gente vai ganhando, acumulando moedas, né, que vai pegando nas corridas. Vou pegar esse aqui, ó, muito louco, ó. As fases já estão, como sempre, né, são bem elaboradas, bem feitas. Ok. E dá pra perceber, ó, que eu tô fazendo tudo falando com vocês, mas sem corte algum. Que tá rápido, né? Tá mais rápido que o Nintendo Switch 1. Deixa eu pular aqui. Vamos para a corrida. Ó, na segunda luzinha você já deixa apertado. Eu demorei um pouquinho que eu tava falando, mas acendeu a segunda, você já segura o acelerador para ele dar o turbo, né? E dá pra ver, ó, que é um Mario Kart, tem aquele visual de Mario Kart, né? É o primeiro jogo praticamente do Nintendo Switch 2. Mas o jogo tá bonito, dá pra perceber que tem uma melhora gráfica. Os detalhes, né? Detalhes do pneu, né?
Mas como é Mario Kart, né, ele não foge muito da proposta do jogo. Então é bem parecido com os anteriores, na jogabilidade e tudo mais. E é um jogo que nunca deixa de ser divertido, né? Eu praticamente estava jogando o Mario Kart Deluxe, é o 8, né? Eu acho que é o 8, se eu não me engano, do Nintendo Switch 1. Eu tava jogando até o lançamento, até eu pegar esse novo aqui, entendeu? Então, desde que eu comprei, há sei lá quantos anos atrás, sempre estive jogando aquele Mario Kart, não deixa nunca de ser divertido. E às vezes eu jogo o Nintendo Switch 1 quando não dá pra jogar esse aqui. E aquele Mario Kart lá, ele tá sempre o disquinho no console, entendeu? Que inspirou vários outros jogos de kart que nós podemos conferir de outros personagens, de outras franquias, né? É um jogo que não tem muito o que dizer, é só curtir e jogar. Beleza? E tem o lance do mundo aberto, né, pessoal? Quer ver? Eu posso sair aqui. Vamos abandonar. Ó, aqui deve estar levou quanto? Uns 5 segundos, né? Modo livre é só apertar o mais. Já tá instantâneo no modo livre, que é a última corrida que eu tava, com o último personagem, o último veículo. E aqui você pode explorar, você vai conseguir itens. Aqui você pode encontrar aqueles lanchinhos, né? Que você consegue nas barraquinhas do Yoshi, para você desbloquear novas roupas, né? É só você comer vários tipos, com o personagem que você quiser. Você vai comendo os lanchinhos nas fases, aí vai desbloqueando as roupas, né, daquele personagem. Alguns personagens têm mais roupas, outros têm 1 ou 2 só. Mas acredito que isso, mais pra frente, a Nintendo vai estar lançando atualizações e outras funcionalidades, porque tem muito mais coisa que o jogo pode oferecer. Ah, isso daqui, ó, que eu falei pra você, ó, se eu comendo isso aqui, independente do qual cair, alguma roupinha ele vai dar. Então, no caso, ó, ele deu essa daqui do explorador, né? Ele já mudou, ó. É que eu já tenho essa roupa já, mas mesmo você já tendo, se for a comida para esse tipo de personagem, aí ele já veste na hora que você come. Mas isso é um detalhe, né? Não influencia nada na gameplay, é só estética, né? Mas eu acredito que vai ter mais atualização, vai ter muito mais coisas que a Nintendo pode explorar nesse jogo, porque a capacidade do console dá pra colocar mais, sei lá, missões, mais objetivos, mais estrutura também, né? No mundo aberto. Então vamos esperar, né? Não tem o que fazer. Mas pelo que chegou de imediato, que são as corridas e você explorar o mundo aberto, já tá muito divertido, já tá legal, é Mario Kart, ok? Dá pra passar muito tempo, horas jogando isso aqui, ainda mais se for online, né? Ok, sair do modo livre. Mais ou menos uns 5 segundos mesmo, ok? Beleza, pessoal. Deixa eu fechar aqui o jogo. O Zelda, né? Eu tenho o Zelda Breath of the Wild no Nintendo Switch 1. E eu não tinha esse daqui, o Tears of the Kingdom. Eu não tinha comprado ainda no Nintendo Switch 1. E como ele saiu a versão pro Nintendo Switch 2, né? Aí vamos jogar na versão aprimorada, né? Seria tipo um remaster, vamos dizer, podemos chamar assim. Só que o que eu fiz? Como a versão que já é do Nintendo Switch 2, ela estava muito cara, eu comprei com desconto a versão do primeiro console do Nintendo Switch 1. E ele tem um upgrade,
que acho que é R$50 no Brasil, alguma coisa assim. R$59, né? E você transforma o seu jogo do Nintendo Switch 1, né, na versão remaster do Nintendo Switch 2. Então aí ele mudou o ícone aqui. Tá escrito aí, a Nintendo Switch 2 Edition. Ok. Eu vou entrar com esse perfil mesmo, porque no meu mesmo ainda não joguei, né? Só para mostrar que a melhora gráfica, ela não é absurda, vamos dizer. Mas ela dá para você perceber que o FPS tá melhor, entendeu? Que o contorno, né? Também tá melhor. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. A velocidade do loading também tá maior, tá mais rápida, né? Mas são detalhes também. O jogo do primeiro console é uma obra-prima. Ok. Bem, aqui dá pra gente ver, ó. E vai ter aquele bagulho da lua lá, né? Mas só pra gente ver, ó, que não é absurdo a melhoria gráfica. Deixa passar essa cena, né? Porque aqui ele avermelha tudo. When the glow of the blood-stained moon shines upon the land, the aimless spirits of slain monsters return to flesh. The world is threatened once again. Ok, já tá voltando tudo normal, cheio de monstro. Coisa leve, né? Então, pelo menos eu vendo aqui na TV, dá pra perceber que tanto na fluidez, né, no desempenho do jogo, ele tá mais solto, né? E também no gráfico, dá pra ver que tem um contorno, sei lá, mais... um pouco mais reforçado, mais delineado. É que tá noite também. Mas isso daqui é uma coisa mínima pra quem não jogou, pelo menos o segundo jogo do Zelda, no meu caso. Pra mim é recomendável, entendeu? Você vai jogar um pouco melhor. E pra quem já jogou, não vai perder nada, entendeu? O jogo deve estar muito bonito, tanto no primeiro console quanto nesse. Em qualquer uma das versões. Zelda, ele é caprichado nos dois consoles. Ok? É mais isso que eu queria destacar para você. Beleza, deixa eu fechar aqui. Ok, eu tenho esses jogos aqui, são todos jogos do Nintendo Switch 1. Mas eles têm um desempenho, alguns deles, né? Desempenho melhor aqui no Nintendo Switch 2. Tem um jogo que eu queria mostrar para vocês, que esse jogo, ele não é tão conhecido, até eu quero fazer um vídeo futuramente sobre ele, que é o They Always Run. Vamos entrar aqui. Esse jogo, eu comprei numa boa promoção no Nintendo Switch 1, só que eu percebi que ele era bem limitadão, sabe? Tanto em FPS e também graficamente, entendeu? As cores eram mais apagadas, ficava meio... Comparado com o PlayStation, né? Claro, o Nintendo Switch 1 deixava muito a desejar. Aí fiz um teste, falei, vamos colocar no Nintendo Switch 2 para ver se tem uma melhora. E realmente tem, pessoal. Não são todos os jogos que automaticamente de cara tem esse melhor desempenho. Mas no caso desse daqui, eu consigo, eu que joguei, né, no Nintendo Switch 1, consigo ver que ele tem sim um melhor desempenho. Mas ainda, é claro, se você for comparar com o PlayStation 5, né, um console
um Xbox Series S, que são consoles os mais poderosos, vamos dizer, da atualidade. Ainda o Nintendo Switch 2 fica para trás, é claro, né? Porque na verdade não é essa a proposta do console. Embora que tava realmente precisando de um novo console para acompanhar a potência dos jogos. Mas alguns jogos assim como esse, né? Como eu falei para vocês, fiquei satisfeito pelo fato de ter pago bem baratinho esse jogo. Peguei uma boa promoção, acho que peguei uns 80% de desconto. Valeu a pena, vou jogar ele no Nintendo Switch 2. Sair aqui, fechar o jogo. Bem, um jogo que eu esperava que fosse ter um bom desempenho, que ele não é a versão do Nintendo Switch 2, ele só tem pro Nintendo Switch 1 ainda, que é o novo jogo das Tartarugas Ninjas, né? E eu esperava que esse jogo ele fosse ter um desempenho melhor, entendeu? Ele tava um ótimo preço que eu paguei na eShop. Só que não sei, eu não gostei, achei... Vou ver se dá pra continuar. Eu tô no comecinho também. Eu comprei esses dias, mas eu acho que não teve diferença nenhuma, ó. Em FPS sim, mas em gráfico parece que eu tô no Nintendo Switch 1. Se você comparar com pessoas jogando, claro, no PC não dá pra comparar, mas tanto no Xbox Series X ou no PlayStation 5, o Nintendo Switch 2 ele fica muito pra trás, entendeu? Mas o jogo ele tá, o jogo é divertido, o jogo é legal. Gráfico, né, tudo. Claro, a gente quer gráfico porque estamos pagando caro, né, nos consoles, nos jogos atualmente. Pra qualquer coisa aqui. Beleza. Mas esse jogo ele é muito divertido, pessoal. Quem achar uma promoção boa, compre. Quem curte Tartarugas Ninja, recomendo. Beleza? Só foi um exemplo que nem todos estão com uma melhoria gráfica tão nítida, né? Já esse é um outro jogo, Itorá. É um jogo antigo que eu tinha já um bom tempo no Nintendo Switch 2, que eu também achava ele meio travadão, achava ele meio apagado. E aqui eu acho que ele ficou mais bonito. Vamos abrir o jogo aqui. Ele é um jogo meio que desenhado, né? Como se fosse uma história desenhada à mão. Tem esse tipo de arte, ó. Mas se parecer que ele tá meio travado aqui, acredite que no Nintendo Switch 1 ele tava muito mais, entendeu? Então aqui em FPS ele melhorou bastante. Em gráfico, vamos dizer, ficou mais contornado, mas deu um contraste melhor. Mas sim, eu senti essa melhora rodando no Nintendo Switch 2, então pretendo continuar e terminar o jogo aqui no Nintendo Switch 2. Eu achei a arte desse jogo muito bonita, mas eu tô no comecinho também, então vai levar um tempo para terminar. Para quem se interessar, tá o nome aqui, ó. Deixa eu fechar o jogo. É Itorá. É um jogo de 2D, né? De aventura. Ok? Bem, não vou ficar mostrando todos os jogos aqui, que na verdade são poucos, né? Eu só vi, não testei ainda o Bayonetta 3, parece que ele tá com desempenho melhor no Nintendo Switch 2. E assim como também o Zelda Link's Awakening,
esse eu já testei também, ele está com FPS melhor. Mas o que nós temos que esperar realmente são os novos lançamentos que vão sair pela Nintendo, jogos exclusivos, assim como saiu Mario Kart World. Queremos novidades e queremos ver como a Nintendo ela consegue, né, nos seus exclusivos tirar o máximo do console. Vamos ver o que ela vai trazer para esse console que saiu tão caro e há previsão de aumento de preço ainda, né? Então tem que entregar jogos condizentes com o que a gente está pagando. Beleza, galera? Se você gostou, se você tem algum comentário para fazer sobre o que você já conhece do console, sobre algum jogo que você queira indicar para a gente curtir no Nintendo Switch 2, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, é muito importante para o canal, ainda mais aqui no começo, beleza? E vamos jogar!